Olá, seja bem-vindo ao treinamento completo do Plumes, onde eu vou listar passo a passo cada módulo do sistema em alguns vídeos e artigos selecionados. Esse é o primeiro vídeo onde a gente vai tratar dos formulários de cliente. Então, o formulário é o primeiro passo no cadastro de um cliente. Se eu aperto aqui Shift C, eu tenho o formulário de nova empresa, ou posso vir aqui em cima em novo e tentar criar uma nova empresa. É o mesmo formulário. Para fazer a configuração do formulário, eu venho em Administração, Campos e Formulários. Aqui em Cliente, eu tenho 4 opções: Empresas, Empresas Mini, Pessoas e Pessoas Mini. Então, o formulário de empresa, ele vai ser o cadastro principal da empresa e o Pessoas é o cadastro principal da pessoa. E já os formulários mini vão ser o que vai aparecer na tela do negócio, quando eu tenho a informação limitada da pessoa e da empresa. E também o formulário principal ele aparece à esquerda da tela do cliente. Então vamos ver isso na prática? Eu tenho aqui um exemplo de empresa e aqui esses campos espelham o meu formulário. Então tudo que eu quiser ver na tela da empresa, eu posso ver aqui nos dados básicos. Aqui eu posso vir em negócios também. Aqui embaixo eu tenho o formulário mini do cliente. Então, esse é o de empresa, esse é o de pessoa. O formulário mini vai ser o que vai aparecer em outras entidades. Assim eu consigo configurar melhor onde aparece qual informação. Voltando para o campos e formulários, então, aqui no cadastro de uma empresa. Se eu quiser adicionar um novo campo nesse formulário, eu posso clicar aqui em adicionar campo, posso selecionar um campo já existente ou criar um campo novo. Então aqui a gente tem várias opções. Na esquerda são todas as configurações de tipo do campo. Então, texto simples, por exemplo, é um campo limitado a 250 caracteres de texto. Texto multilinha é um campo de texto sem limite de caracteres. Número inteiro vai ser uma integer, então um número inteiro. Moeda vai ser um número com duas casas decimais. Não tem essa limitação. E o número com casas decimais limitadas vai ser um número que eu posso colocar quantas casas decimais eu precisar. Opções pré-cadastradas vai ser uma lista de opções, eu posso cadastrar várias diferentes aqui. Vai ser praticamente um drop-down na hora de eu criar o meu campo. Então, o segmento, origem do lead, tudo isso pode ser um campo de opções pré-cadastradas. Data é um campo onde vai ser selecionada a data por padrão. Horário, a gente preenche com horário, tem hora e minuto. Checkbox é um campo de sim ou não. Então, para booleans, CPF e CNPJ são campos com máscara. Então, ambos eles validam se o CNPJ, por exemplo, tem 14 dígitos e o dígito verificador no final é válido. Isso é feito um cálculo em cima de todos os números para ver qual que é o dígito verificador. Então, assim, ele garante que você está cadastrando um CNPJ que existe de verdade. Campo de porcentagem, ele é praticamente um campo de casas decimais também, mas ele tem um ícone de porcentagem do lado para indicar direto para quem está cadastrando que é uma porcentagem válida. Na hora que a gente for usar o campo porcentagem numa fórmula, ele considera o número completo. Então, se eu coloco 10, ele não está considerando 10%, ele considera 10. Por isso, nas fórmulas, a gente divide por 100. Isso é importante para o cadastro depois. Campo de endereço é um campo vinculado ao Google Maps. Imagem é onde a gente pode subir uma imagem do computador ou por link. Ele acessa já uma imagem que vai ficar salva no nosso banco de dados. Então pode ser exibida na proposta dinamicamente, ou pode ser a imagem do produto que vai subir na proposta depois para ficar na tabela. Anexo é onde podemos subir arquivos. Cor tem uma paleta de cores para ser selecionada. Depois tem o campo usuário, produto e cliente, que listam os usuários, produtos e clientes da conta. Então, ele vai verificar todos os usuários cadastrados e adicionar como se fossem opções pré-cadastradas, mas já por padrão. Símbolo de moeda é um campo para a gente selecionar a moeda do valor, geralmente é usado junto com o campo do tipo moeda, que é o campo de valor. Então, é o símbolo da moeda, então R cifrão, reais, para depois colocar o valor.
E assinatura é um campo que pode ser assinado digitalmente pelo aplicativo da Plumes, muito usado para técnicos externos. Perfeito? E a gente tem aqui dentro algumas configurações também do campo. Vamos voltar para o texto simples. O título do campo, que é a descrição que vai ficar nele. Então, aqui, por exemplo, o título do campo é nome. Depois tem o valor padrão, que define como o campo vem preenchido já quando a gente abre o formulário. É importante notar que o valor padrão ele só vem preenchido na hora da criação. Se a gente for editar e ele já tiver com outra informação, não vai voltar para o valor padrão. Ele pode ser vinculado com outro campo. Então, eu posso fazer que o valor padrão do cliente vai puxar da empresa, o nome da empresa, por exemplo. É importante que esse campo que vai ser vinculado já esteja preenchido na hora da criação. Depois tem o preenchimento obrigatório, campo-chave, campo de duas colunas, são algumas chaves que a gente configura na hora de cadastrar o campo. O preenchimento obrigatório define que eu não posso salvar o formulário se eu não preencher esse campo. O campo-chave define que eu não posso salvar o formulário se esse campo já está cadastrado em outra empresa. Então, eu tenho o CNPJ, por exemplo. Meu CNPJ aqui é um campo-chave. Eu não posso cadastrar duas empresas com o mesmo CNPJ. Essa calculadora também ela indica a máscara, que é aquilo que eu expliquei dos 14 dígitos, por exemplo. Voltando aqui, campo de duas colunas vai definir que ele vai ter duas colunas na tela do formulário. Marcadores, por exemplo, aqui está configurado como um campo de duas colunas. Esse é mais visual mesmo. Aqui então, mais para frente, a gente tem, só os campos múltiplos também. Alguns campos têm outras opções, como opções pré-cadastradas, tem esse campo múltiplo. Se eu marcar isso aqui, eu posso inserir duas opções pré-cadastradas no mesmo campo. Então, útil para quando tem mais de uma opção no mesmo formulário. Aqui os usuários também, todos os campos que são uma lista drop-down têm esse campo múltiplo. Em configurações avançadas, a gente tem a fórmula. Se eu clicar em configurar aqui, temos a fórmula simples, integrada, condicional e por Excel. A simples é uma fórmula em JavaScript, onde a gente pode selecionar aqui um campo para fazer o cálculo. Então, eu quero que puxe as primeiras letras do nome. Então, eu coloco o nome entre aspas. Tá? E a fórmula. Perfeito. Então aqui eu vou puxar as três primeiras letras do nome. É tudo configurável por JavaScript. Fórmula integrada, pode ser feito um JSON para puxar numa URL externa toda a informação de algum serviço, um web service, já dá para fazer alguma coisa mais avançada. Fórmula condicional é basicamente a fórmula simples com uma estrutura de if-else. Então, a condicional if, campo igual a alguma coisa, então o campo dá um resultado. Se não, ele dá esse outro resultado. Na fórmula condicional, a gente tem isso por blocos. Eu posso fazer uma operação mais específica, né? Então, se o CEP é igual a zero, então ele vai retornar alguma informação. Ou se, então tem o else if, se não, é basicamente um JavaScript mais humanizado. Depois na fórmula Excel a gente pode mandar para uma planilha uma informação e retornar um cálculo feito dentro dessa planilha. Nessas fórmulas eu vou entrar mais a fundo mais para frente. Esse tutorial é mais para o formulário de cadastro mesmo. E nessa questão da fórmula, nos campos de opções pré-cadastradas, a gente não pode usar uma fórmula comum, mas ele tem essa opção de limitar os itens listados. Então, eu posso fazer um filtro. Opa! Posso fazer um filtro que vai listar apenas os itens específicos dependendo de alguma condição que eu coloquei lá no meu formulário. Então, por exemplo,
limito quais itens aparecem na lista, dependendo da fórmula criada. Eu posso colocar aqui, eu quero só colocar segmentos distribuidora e varejo, se a cidade for São Paulo, um exemplo. E aqui ainda nas configurações avançadas, temos o marcar como dado de pessoa física. Isso é para sua empresa ficar em conformidade com a LGPD. Os dados nesse campo, se você excluir o cliente, eles vão ser excluídos completamente do nosso banco de dados. Então não tem como reverter, que é o que dita a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Aqui tem então as configurações de edição. Aqui eu posso limitar que só um ou mais usuários, ou equipes, ou perfis de usuário possam editar esse campo. Posso também bloquear a edição por padrão. Então, aqui, se eu deixar só isso, ninguém vai poder editar esse campo, nem administradores. E eu posso também colocar as regras de edição. Então, eu deixo bloqueado por padrão, mas se bater num filtro aqui, se ele retornar false, ele desbloqueia a edição. Então, eu tenho um campo que só as distribuidoras precisam preencher. Então, ela vai só aparecer para edição se o segmento for igual à distribuidora. Dá para fazer essa customização. Também em JavaScript. E aqui a mesma lógica nas configurações de visualização. Então, eu posso bloquear para umas usuários, equipes ou perfis e ocultar por padrão ou editar as regras por uma fórmula mais dinâmica. Perfeito? Eu vou fechar aqui, agora a gente vai mexer na ordenação do campo. Eu posso remover os campos do meu formulário. Então, essa aqui é uma conta de teste, geralmente meus clientes são fictícios, então eu não quero CNPJ, porque ele tem máscara, precisa ser um CNPJ verdadeiro, para mim não faz sentido. Vou remover esse campo do formulário. Então, ele só não aparece para criação. Eu posso editar de novo marcadores para ele não ser mais um campo de 2 colunas, e assim meu formulário não fica com aquele espaço aqui. E eu posso também organizar minha sessão, meu formulário em seções. Aqui todos os campos de localização e uns campos de informações adicionais que geralmente não são obrigatórias, mas se o vendedor puder cadastrar, tá aí. Vou deixar salvo o formulário. As seções eu também posso movimentar. Tá? Eu posso criar uma nova sessão aqui e também limitar quem pode ver essa sessão. Então, alguma coisa de qualificação do lead que eu quero só que a equipe de SDRs veja. Posso limitar só para a equipe de SDRs. E todos os campos que estiverem dentro dessa sessão, só eles vão poder ver. A sessão também aparece ali na nossa tela do cliente. Então, aqui, ó, localização, estão todos os campos de localização. Perfeito? Então, o ideal seria deixar o formulário o mais claro e simples possível, para a gente conseguir ter o vendedor cadastrando tudo facilmente, né? Ele não vai precisar ficar procurando todos os campos. Quero saber na onde que eu cadastro o segmento, mas o segmento eu não sei onde que está o campo para preencher. Depois eu tenho que entrar na tabela para editar. Não coloca tudo no formulário já. Limita os campos obrigatórios, coloca só os que realmente forem precisos para o cadastro. Porque senão acaba ficando maçante e é o dia a dia do vendedor, né? Sempre pensar que o Plumes vai ser o dia a dia do usuário, então vamos deixar o mais fluido possível.